Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E, como é o nosso hábito, precisamos sempre continuar perguntando, né? Que conhecimento é esse que nos falta, que leva o povo à destruição, né? E por que, né? Deus pede para o profeta fazer esta advertência, né? Então, se lembrarmos de Jesus, que é o centro, né, do Evangelho, solos Christus, sola Escritura, né, teremos ele falando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E, né, o hábito, né, que precisamos desenvolver é sempre continuar as perguntas, né? Libertar do quê? Se lermos o Velho Testamento, veremos que o Velho Testamento inteiro, né, a lei de Moisés, né, os profetas, todos fazem a mesma advertência, né? Cuidado com a idolatria, né? Então, Moisés nos libertou o povo hebreu, né, do Egito, né, da escravidão do Egito, da opressão do faraó, né, não só de maneira geográfica, né, deslocando o povo para a terra prometida, mas também com a sua doutrina, libertando o povo, né, o povo hebreu da idolatria, né? Porque uma vez que você fica ali fascinado e hipnotizado pelos ídolos, né, você estará formando novos faraós, né? Então não faz sentido você deixar o Egito, né, e continuar um estilo de vida que você vai produzir novos faraós que irão oprimir os povos, né? Continuará, né, a mesma mentalidade, né? Então, né, não faz sentido nenhum isso. E com relação à verdade, né, precisamos sempre lembrar de Jesus, que é o único mestre, né, quando questionado por Pilatos, e esse questionamento, essa resposta, poderia livrá-lo da crucificação, né? Sobre o que seria a verdade. Jesus, como testemunho da verdade, não ousou, né, dizer o que é verdade. Então, lembrando sempre do Evangelho que os discípulos não são maiores que o Mestre. Se o Mestre não ousou dizer o que é verdade, definir o que é verdade, não seremos nós, os discípulos, que teremos essa pretensão, né? E assim, não que a verdade não exista. A verdade existe, mas ela é incomunicável, né? E estamos apreciando, né, essa série de Se Você Me Ama, Alimente as Minhas Ovelhas, né? De que as palavras, né, elas são insuficientes, né, para explicar essa intimidade com o Criador, né? Não só porque nossos pensamentos são equivocados, né? Mas a palavra, ela é uma ferramenta, é um artifício que tem as suas limitações, né? E não só isso, né? Elas muitas vezes são utilizadas em contextos, né, diferentes, em épocas diferentes, em povos, né? Mudam de um povo para outro. No nosso caso, o Evangelho foi escrito em grego, né? Sobre ideias, né, da cultura judaica, né?
e de um mestre que se relacionava, né, com um povo que falava aramaico. Então, assim, e falamos no Brasil português, né? Temos essa belíssima herança, né? Então, assim, são contextos que vão desafiando bastante, né, a compreensão se não tomarmos o devido cuidado, né? E aí, né, com o auxílio, né, dos eleitos, né, porque Jesus também disse que haverá guerras e rumores de guerras, mas os eleitos abreviarão, né, os dias de dores, né? Nós temos na língua portuguesa um grande artesão, poeta do idioma, Fernando Pessoa, que nos presenteou com um poema O Guardador de Rebanhos, né? Então nós urbanos, né, distante da vida pastoril, da vida campestre, da vida rural, podemos recuperar a emoção, né, a perspectiva do pastor pelo artesanato de Fernando Pessoa, né? E começa com uma confissão, né, do próprio poeta. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse, né? Então, é importante saborear isso, né? E da experiência dos pastores, e que estaria muito bem descrita no poema do Fernando Pessoa, é que a vida do pastor é uma vida... O pastoreio, né, é uma atividade que ela mistura rotina, né, e aventuras, né? E a riqueza, por mais que seja uma vida simples, né, do ponto de vista da ostentação da vida urbana, né, mas a vida do pastor, né, por mais simples que seja, ela é rica em experiências, né, diversas, né? E assim, e mesmo a rotina dos pastores, né, elas são mais empolgantes do que a rotina, né, que temos, né, na vida urbana, né? Então, pela repetição das estações, né, os pastores foram aperfeiçoando, né? Começaram a se deslocar, fugindo do gelo, do inverno rigoroso de algumas regiões, né? E foram desenvolvendo instrumentos para superar esses desafios e fixarem-se nessas regiões, né, montanhosas, né? E assim, né? E a repetição, essa rotina, ela vai criando, né, um aperfeiçoamento e conforto e confiança, né? Mas só que a vida pastoril, né, o pastoreio, né, o rebanho está exposto aos predadores, né? Então o pastor, né, ele tem que estar um estado de espírito, né? Por mais idílico que seja o cenário lindo, né, de grandes lagos, né, e de riachos, mas precisa ver, né, se tem um predador, se tem um urso, se tem um lobo, né, se as ovelhas são picadas por serpentes, né? O pastor, não só isso, ele precisa desenvolver também a habilidade de socorrer, né, as ovelhas, né? As ovelhas que se enroscam, as ovelhas que as mais animadas e curiosas, que vão procurando outros caminhos, né? E assim, acabam se enforcando e assim, né, areias movediças, né, pântanos, né. Então assim, é uma atividade que o pastoreio, né, é uma atividade que tem, né,
sei lá, uns 2/3 de previsível, né? E 1/3 de aventura, né? Porque você não sabe o que pode acontecer, né? A Zoé, a natureza, é muito dinâmica, né? Surpreendente, né? E imprevisível, né? Então, essa mistura de fatos inusitados, né? Não só permite, né, um certo entusiasmo, né? Mas permite também grandes descobertas, né? E através de eventos inéditos, né, vão surgindo novas ideias, né? E a partir do momento que a pessoa vê, né, que aquele resultado é um resultado agradável, né, útil, né, pode-se, né, se desenvolver aquilo como um instrumento e assim nasce, né, uma série de inovações, de invenções, né, que vão facilitando, né, a atividade do pastor, né. O pastoreio, né, fugindo do inverno, né. A primeira percepção que o pastoreio faz, né, é do gelo e do não gelo, né. A época de gelo é uma época improdutiva, né. Então, quando começa o gelo, né, você não pode ser pego de surpresa nisso, né. Porque senão você não tem como regressar. Imagina se você avança com o rebanho, né, durante uma época, aí vem a nevasca, né, de maneira repentina e você não consegue, né, trazer o rebanho de volta para uma área de um calor, né. Então, assim... Então, a primeira coisa que o ser humano, que o pastor faz, é começar a organizar o tempo, né? E ele começa a arrumar um jeito de antecipar a chegada do gelo, né? Senão ele não aproveita o pasto, né? Então, começa-se a observar estrelas, né? Então, o pastor começa a ser astrônomo, né? Através dos novos, né, ambientes, vão se encontrando novos vegetais, né? Esses novos vegetais vai se descobrindo a cura, né? Alguns ungüentos, alguns emplastos, né, para cicatrizar feridas, né? Então, assim, os primeiros pastores vão se tornando farmacêuticos, né, alquimistas, né? E depois no processo de extrair a lã das ovelhas, né? Porque a ovelha, né, o principal produto dela é a lã, não é a carne, né? Porque a carne, os pastores, né, antes de serem pastores, né, já se abasteciam pela caça, né? A lã começa a se descobrir que algumas plantas podem colorir essas lãs, né? E aí essa diversidade de cores, né, pode aprimorar o artesanato, né, do vestuário e da tapeçaria, né? Então, assim, o alquimista continua ali, né, misturando cores, inventando cores, né? Então, assim, existe uma polivalência, né, no ofício do pastoreio, da lã, né, da tecelagem, e o aperfeiçoamento da rotina e essa dose de aventura. Caros que é isso para todos vocês, isto é Graça e Verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo e o dinamismo, né? E a mais elevada honra, assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, né? E estamos no ano 462 da deglutição do Bispo Sardinha, né? Venha e veja, como diz o Evangelho, e que o seu olhar seja nítido como um girassol.